Fala galera, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, Casa do Futebol. Muita gente me mandando mensagem, né, nesse fim de semana, e aí obviamente, né, sabadão, a gente tem os nossos compromissos e tal. E muita gente me mandando mensagem: Guilherme, o que você achou da declaração do Eduardo Paes? O que você achou aí do que ele postou nas redes sociais sobre a questão do centro de treinamento do Botafogo, terreno, a pista de atletismo do Newton Santos? Ele falou também do estádio do Flamengo, falou das obras no Vasco. Enfim, ele trollou o Botafogo ou não trollou, Guilherme? O que você acha? Como é que você lê essa questão toda aí envolvendo pista de atletismo e o terreno do CT com essas declarações do Eduardo Paes? Vou trazer para vocês e, obviamente, vamos comentar, né, sobre os jogos de sábado que agitaram aí essa tarde, no início de fim de semana, com Copa do Brasil, temos equipes já classificadas, Campeonato Brasileiro, 2 joguinhos aí para aquecer o coração da galera, nesse friozinho, né? Jogos interessantes, né? Vou falar do chatão, do chato, do inconveniente, Cuiabá, né? Cuiabá, que time chato, rapaz do céu. Não pode dar mole contra o Cuiabá, porque senão o Cuiabá pega ponto seu dentro de casa, ganha de você, empata. O Cuiabá, que já tinha tirado pontos do Flamengo no Maracanã, resolveu aprontar contra o invicto Bahia, contra o 100% Bahia. Ganhou do Bahia lá na Fonte Nova. Já tinha ganhado do São Paulo no Morumbi. Já tinha botafoguense desvalorizando a vitória contra o Cuiabá lá, hein? Tem que abrir o olho, galera. Qualquer vitória é importante, ainda mais contra essas equipes chatonas, como é o caso do Cuiabá. Mas vou voltar aqui pro caso Botafogo, enquanto você... A gente pede, né, canal Dois Toques está chegando a 25 mil inscritos, graças à moral que vocês dão pra gente, moral diária. Agradeço muito e peço a você o seu like. Quando você deixa like, essa mãozinha aí, Dois Toques chega a mais torcedores do futebol brasileiro, viraliza, a galera segue. Você que está assistindo o vídeo e não segue ainda, não é inscrito, se inscreve aí no canal para fazer com que a gente chegue a essa marca maneira, essa marca bacana de 25 mil inscritos. Galera, Eduardo Paes trollou o Botafogo? Trollou. Minha opinião sincera, deu uma trollada legal. Enrolou, e no final das contas falou: não tenho nada a ver com isso, o problema não é meu. Se o Botafogo quer o terreno dos sonhos, ele que se resolva, ele que compre, ele que adquira, porque terreno privado a prefeitura não pode dar para o Botafogo, entre aspas, né? A grande questão aqui, né, para mim, trollou. Porque se fosse impossível de acontecer, isso já teria sido dito no primeiro encontro. Isso não foi dito. Então o caso deve ter ficado mais difícil, terreno de repente deve ter ficado mais caro, alguma situação mais complicada aí para o poder público, mas o poder público ele não viu óbices para ajudar os outros 3 times nos seus pedidos, né? O Botafogo SAF no caso, né, ele tem um projeto, e esse projeto exige uma metragem do terreno. E aí a situação não é tão simples, mas o estádio do gasômetro do Flamengo também não era uma situação tão simples. O prefeito foi lá e resolveu, né? Assim, para mim foi trollada, tá tirando da reta, envolveu até governador do estado. Então, assim, não vou dizer que não quer ajudar, até porque disse que se o Botafogo quiser um outro terreno, que seja do município, e falou, tem vários ali nas vargens, né? Vargem grande, vargem pequena e tal. E isso fez com que o Botafogo, segundo o jornalista Matheus Medeiros, já colocasse na cabeça que é melhor você comprar um terreno em que você está investindo, que é o caso do Centro de Treinamento Lonier, né, dos irmãos Moreira Salles, que já estão fazendo ali um mega financiamento para o Botafogo. A SAF vai lá, compõe com o Botafogo, compra a dívida, paga o restante do terreno e adquire o espaço para ser, não vai ser um dos maiores da América Latina, mas certamente será um dos melhores do Brasil. Tá? O espaço não é o que seria do terreno que o Botafogo tem em vista, mas com essa saída do jogo
do prefeito Eduardo Paes, confesso, para mim perdeu pontos. Perdeu pontos com a SAF do Botafogo. E aí, é claro, não sei que jogada política dele é essa, não sei se é tiro no pé, ou se ele está falando a verdade mesmo, mas acho que faltou um pouquinho de boa vontade, mandou indiretinha para o Tairo Arruda, mandou indireta para o pessoal do Botafogo, dizendo que estão postando isso e aquilo em rede social, ninguém está falando nada. A última palavra do Tairo e do Durcésio foi que a reunião tinha sido muito boa, tal, que pelo visto, não sei se foi tão boa assim. Né? Alguém aí não está trazendo a verdade. Né? E, sinceramente, depois dessa declaração do Eduardo Paes, eu acho que foi uma trolladinha, e eu acho que ele perde, né? Quem perde é ele, porque o Botafogo, o John Textor, ele pode adquirir o terreno que ele quiser. Se quiser adquirir esse terreno que estava em vista, né? Ele vai lá e adquire, mas como o poder público no Rio de Janeiro ajudou todos os outros, o Botafogo achou que também poderia se valer disso. Pelo visto, não. Então, vamos ver como é que vai ser essa relação do Botafogo com o município do Rio de Janeiro na gestão aí do Eduardo Paes, principalmente na questão envolvendo o Newton Santos. Sobre a pista de atletismo, mais uma vez tirou dele da reta. Eu acho ótimo, eu concordo, tal, mas precisamos ter uma pista de atletismo no Rio, Célio de Barros não tem condição. Ou seja, basicamente ele disse, não dá para tirar, porque até que o Célio de Barros tenha condição. E quando que vai ter condição? E quem que vai querer que tenha condição? Por que o Estado do Rio de Janeiro vai investir no Célio de Barros se não tem competição de atletismo? É mais um ano sem competição. No passado não teve nenhuma. Esse ano não teve nenhuma. Por que o governador do Rio de Janeiro vai gastar dinheiro investindo no Célio de Barros para o Botafogo, fazer a obra e aproximar? O que o governo tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Então, assim, tirou da reta e basicamente disse, não contem comigo. Tá? A releitura que eu estou fazendo aqui do caso da declaração do Eduardo Paes, falando sobre centros de treinamento e pista de atletismo no estádio Newton Santos, a pista atlética lá. Né? Bom, vamos ver como é que vai ficar a relação do Botafogo com o Newton Santos, porque a concessão é até 2051, tal, vai demorar muito. Mas o John Textor estabeleceu algumas condições. Algumas condições. E John Textor não tem nada a ver com o estado de Célio de Barros. Tem nada a ver com o governo do estado do Rio de Janeiro. A relação do Textor não tem nada a ver com isso. Vamos ver se o Eduardo Paes, como poder público, se aproxima do governo para poder auxiliar nesse investimento na pista atlética ali do complexo do Maracanã. Porque, do contrário, eu acho que o John Textor também vai dar uma trollada na prefeitura. Porque não faz sentido o Botafogo continuar com o estádio Newton Santos se não for para transformar o Newton Santos do jeito que ele quer. Afinal de contas, o estádio é do Botafogo até 2050 e pouco. Tá? Vamos ver. Próximos capítulos aí. Confesso a vocês que dei uma desanimada aí com esse discurso do atual prefeito do Rio. Né? Não sei se ele talvez não queira se reeleger. Né? Enfim. Vamos lá, vamos falar de futebol agora, né? Dentro das 4 linhas, Copa do Brasil, 2 classificados. Atlético Paranaense e Ipiranga, o Furacão goleou 3-0, está classificado, havia perdido o primeiro jogo por 2-1, está classificado, venceu o Ipiranga por 3-0. O Inter, que já tinha perdido no Beira-Rio o primeiro jogo, empatou em Caxias do Sul, 1-1, num jogo extremamente louco, um jogo louco. Torcedor invade o campo para bater em jogador, o outro jogador vai lá, acaba assim, defendendo o colega, né? Quase que nocauteando também o torcedor. Também a questão aí da proporcionalidade foi para o espaço, né? Mas o VAR chamar para... Eu não sei, eu confesso a vocês que é algo que eu não sei realmente como proceder. Então o jogador que estava ali atuando, Inter e Juventude, foi o Alan Ruschel, não sei, acho que sim, né? Ele comete uma falta no torcedor, eu sei que não pode agredir, mas aí é algo pro Código Penal, né? Agressão e tal, o torcedor poderia até entrar com uma ação contra o Alan Ruschel por agressão, só que ele também, enfim, ele gerou o motivo, a causa, ele deu causa a essa agressão, né? Na verdade ali o Alan Ruschel foi defender o colega de profissão e se defender também, porque esses caras que invadiram o campo, quem invade um campo dá uma pancada, né? Dá uma traulitada em alguém, o cara já assume o risco.
Então ele já está ali ferindo o estatuto do torcedor, né? Então, agora o VAR chamar para expulsar o cara, essa aí é nova para mim, confesso. Cada dia a gente aprende mais sobre o VAR no Brasil, né, cara? Cada dia a gente aprende mais. No final das contas, Juventude 1, Inter 1. O Juventude é que está nas oitavas de final da Copa do Brasil e o Inter está fora. O Inter vivendo aí um calvário, né? Um calvário, situação complicada do Internacional. O outro jogo eu falei Atlético Paranaense classificado, né? Tem Grêmio e Operário ainda para definir vaga de classificado para as oitavas de Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encostou, hein? A gente falou no vídeo de mais cedo aqui no Dois Toques do elenco do Cruzeiro. Matheus Pereira fez um golaço, gol de craque, com a frieza que o caracteriza e a qualidade que é a sua marca. E o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino, que estava mais para Coca-Cola. Que pressão, hein? Bota uma pressão danada e depois morre na praia, Red Bull Bragantino. Perdeu para o Cruzeiro 2-0, Cruzeiro encostando ali no G4, né? Tá um pontinho só do Bahia. Agora igualou o número de jogos, né, com a maioria dos times. E a questão agora é que o Bahia está ali na quarta colocação ainda, né? Com 30 pontos, perdeu para o Cuiabá dentro da Fonte Nova, com 2 gols de Isidro Pita. Isidro Pita, o Paraguai Isidro Pita. E o Cuiabá realmente mostrando ser o chatão da galera aí, né? O time indigesto, principalmente como visitante, porque como mandante não tem a mesma voracidade que tem e a letalidade como visitante. Já falei aqui, trollou São Paulo, Flamengo, e agora o time que estava 100% dentro de casa, Bahia, venceu 2-1 com isso, o Bahia perde a primeira na Fonte Nova. Eu não vou ficar falando aqui, perdeu o gás, não, porque ganhou do Furacão fora de casa 3-1. Então assim, o Bahia dá demonstrações de que pode chegar até ali a segunda metade, né, do campeonato, do segundo turno, né, 30 rodadas, tal. O Bahia dá a impressão de que vai grudar. Se vai brigar pelo título, eu não sei. Mas olha, o Cuiabá tem tirado pontos de equipes lá de cima. Então não vou dizer que vergonha, não pode perder um jogo como esse e tal. O Cuiabá ainda vai tirar ponto de muita gente, porque ele é um time forjado para isso. Ele é um time que é orientado para esse tipo de jogo. O Cuiabá adora esse tipo de jogo. Perdeu para o Botafogo lá em Cuiabá porque o jogo foi diferente. Porque o Cuiabá tinha que propor, né? E aí é um jogo diferente para o Cuiabá. Agora, fora de casa, o Cuiabá se sente muita vontade, vai tirar ponto de muito time por aí. Eu fico por aqui, meus amigos, minhas amigas, não esquecem, se inscreva aqui no canal Dois Toques, deixa o seu like, porque aqui é a casa do futebol. Valeu!